fui colocar para gravar, já tinha passado acho que mais de 15 minutos de aula. Isso porque uma aluna me lembrou. Ó. Ô, mas tem aluno que eu gosto de ferrar. Ai. Deixa eu partilhar desde o início, senão vocês ficam aí vendo minha cara de tonta. Ó. Jamais. Partilhar o de vocês, leis de Newton. Tem uma outra... Blá, blá, blá. Google. Hello, Google. Aí. Vai. Daniel chegou. Vai é uma escola de samba, professora. Ah? Vai é uma escola de samba. Ó. Estão vendo aí, enxergando bem? Uhum. Força. Daí nós falamos estávamos na terceira lei de Newton, correto? Ação e reação. O que eu tenho para falar de ação e reação para vocês, que é muito importante? Peraí, deixa eu beber água, que a boca tá seca. Gente, seca. As pessoas geralmente falam bem assim, que eu disse para vocês. Algumas pessoas. Você faz uma ação hoje, e daí você vai colher o fruto daqui a uns tempos. Se você faz algo ruim, você vai colher algo ruim. Newton explica isso, a terceira lei de Newton. Isso é ação e reação. Gente, isso não é ação e reação. Quais são as três, uma das coisas aqui, para que aconteça ação e reação? Suponhamos que algum aluno esteja com raiva da Sônia e chega e fala assim, tá, dá um tapa na cara da Sônia. A força do tapa vai voltar na mão dele. Da mesma frequência que vai na mão de você. Isso mesmo. Então, se eu apliquei uma força de 5 newtons contra a pessoa aplicou uma força contra o meu rosto de 5 newtons. Nesse sentido, nesse sentido, o meu rosto vai responder essa força no sentido oposto, com a mesma intensidade da força. Por isso que a pessoa, quando ela te dá o tapa, ela fala, eu senti essa força, senti, mas a mão da pessoa ficou vermelha, o meu rosto ficou vermelho, mas a mão da pessoa fica ardendo. Por que ficou ardendo? Porque o meu rosto fez uma força oposta com a mesma intensidade do tapa recebido. Então, se eu receber um tapa com uma força de 5 newtons, o meu rosto vai responder com uma força com o mesmo módulo, 5 newton, módulo é o tamanho da força, com a mesma direção, ou seja, se for na horizontal, será na horizontal também, porém, sentido oposto. Nesse sentido, foi a pessoa que efetuou, e no sentido oposto, aqui da pessoa que efetuou, e no sentido oposto, o meu rosto. Então, os sentidos, eles são opostos. Ação e reação têm sentido oposto. Porém, tem o mesmo módulo e a mesma intensidade. Intensidade, gente, é o valor. Outra coisa, acontece em corpos distintos. Então, não tem como. Ação e reação, vamos supor, eu estou apertando aqui, ó, é o mesmo corpo. Aqui não tem ação e reação. Que não tem, porque é o mesmo corpo. Só vou ter ação e reação se eu aplicar essa força contra o meu quadro aqui, eu tenho dois corpos distintos. Então, aqui ocorre ação e reação, mas aqui não ocorre ação e reação. Vamos supor, meu canetão está aqui. Eu bato meu canetão contra a parede, contra o quadro. Apliquei uma força para fazer esse risco aqui. Então, aqui eu tenho ação e reação. Mas o meu canetão não tem como aplicar força nele mesmo. Não é que não tem, mas é porque aqui não ocorre ação e reação. Aqui não ocorre ação e reação. Só acontece ação e reação em corpos diferentes ou distintos. Outra coisa, por que essa teoria que o pessoal fala não é verídica? Porque na hora que eu faço a
apliquei aqui essa força. Eu tenho ação e reação, elas acontecem simultaneamente. Ou seja, não existe eu falar que a ação foi primeiro para depois a reação. Mentira! As duas acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, quando alguém chegar para você e falar, eu já escutei, quem que eu ouvi? Ouvi não, minto. Vocês sabem que eu dou aula da Escola da Inteligência. Eu peguei o livro do Augusto Cury do 8º ano. Lá, ele falava o seguinte no livro, que, às vezes, a lei da física, ela não... Assim, eu vou falar entre aspas, tá? Ela não favorece... é como se ela não fosse muito boa. Em uma guerra, vamos supor, eu tenho lá violência. Violência gera violência. Eu tenho uma guerra, eu tenho as consequências dessa guerra. Ele colocou lá a ação da guerra e as consequências dessa guerra como sendo a reação. Aí falou ação e reação. Na hora que eu li aquilo, eu falei, não pode, isso não tem nada a ver com física. Gente, eu escrevi uma carta de todo tamanho e mandei para o Augusto Cury, porque a física não tem culpa. Primeiro, o que ele estava falando de ação e reação não é ação e reação de Newton. Então, se o canhão, ele está lá, no momento, o canhão foi usado na guerra. Na hora que ele dispara um torpedo, eu já tenho ação e reação. O torpedo vai nesse sentido e a reação é o quê? O que é a reação? Em sentido, a mesma força, porém em sentido oposto. Já acontece ali simultaneamente. Eu não vou esperar, depois, daqui 1 ano, daqui 2 meses, daqui 1 segundo, daqui a 10 segundos para ter a reação. Não, eles acontecem simultaneamente. Então, essa ideia que às vezes o pessoal, principalmente quem gosta de filosofar, às vezes usa a terceira lei de Newton para justificar algumas consequências de algumas pessoas que fazem o hoje e amanhã ou daqui a alguns anos ele vai colher alguma coisa ruim ou alguma coisa boa. Isso não é a terceira lei da física. Isso não é ação e reação. Ação e reação acontecem simultaneamente, em corpos distintos, então não é a mesma pessoa, é eu interagindo com o objeto, é eu interagindo com outro corpo, não é outra coisa. Acontecem com a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor e aí o sentido que é oposto. Entenderam o que é ação e reação? Gente, isso aqui, ó, você tem que entender bem, como eu disse, foi o ano retrasado. Tinha uma questão do Enem, cobrava sobre isso. O barquinho do capeta. Ou questão difícil, barquinho do capeta. Você tinha que saber muito bem qual era a terceira lei de Newton, entender em detalhes a terceira lei de Newton para você responder aquela questão. Tá? Alguma dúvida? No. Acho que por aqui encerrou. Deixa eu interromper. Ficou a segunda lei, que é a lei da dinâmica. Eu falei a respeito da segunda lei. Qual que é a fórmula que a gente... Dentro, ó, inércia. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme ou se ele está em repouso, ele tende a ficar em repouso ou movimento retilíneo uniforme, desde que seja aplicada uma força para tirar ele. Então, se eu tenho aqui, se eu coloco aqui, o trem é branco, né, gente? Não vai. Tenho aqui esse corpo. Se ninguém mexer nele, não tiver uma força atuando nele, ele vai ficar aqui eternamente. Então, isso aqui só vai sair do estado de repouso se eu aplicar uma força. Apliquei uma força, ele consegue se movimentar, tá? Segunda lei de Newton. Segunda lei. Força. Peraí. Azul? Não.
preto, sim. O que é isso, né? Não. Gente, uma vez eu falei para vocês que eu deixei um aluno, pedi para o aluno recarregar meu canetão. Ele não virou o negócio direito, derramou na sala, assim, aquele monte de tinta no caderno dele. Nunca mais. Não esqueça nem o nome dele, Pedro. Pronto, resolvido o problema. Ó. Segunda lei, que eu tenho que lembrar da segunda lei. Dinâmica, movimento, massa, força é massa acelerada. Força é massa acelerada. Tudo bem, então? As 3 leis de Newton? Tudo bem? Continuando a conversa, eu vou tratar, porque no seu livro, gente, ele tá assim, eu vou só falar a respeito de alguns tipos de força. Lembra que o ano passado eu pedi para vocês apresentarem, mostrarem alguns tipos de força? Lembram? Eu tentei abranger todas as forças que são mais cobradas, todas. Lembra que vocês foram apresentando? Lembram disso? Dá um joinha aí para mim. Quem foi meu aluno no ano passado, né? Tem alguns alunos aqui que não foram. Daí, eu vou retomar esse conhecimento com vocês rapidinho. No livro de vocês, depois ele vai trabalhar a aplicação das leis de Newton, que é a aplicação em elevadores. Porém, gente, eu vou ter que trabalhar alguns exercícios de força com vocês, que nós quase não trabalhamos no ano passado. Então, eu vou pegar alguns exercícios que são bem simples, do próprio livro do 9º ano, para a gente resolver, para que vocês apliquem, principalmente a segunda lei de Newton, e daí depois eu vou lá para elevadores, porque senão você não vai entender nada, porque elevadores eu tenho força normal e força peso, tá? Daí tem um jeitinho lá, que eu só vou colocar dois exemplos e você vai entender. Coloca lá no meu slide. Pelo amor de Deus, presta atenção! Deixa eu passar aqui. Saindo aqui. Vocês estão já em ritmo de final de semana. Percebe-se. Amanhã vocês não têm aula. Amanhã vocês não têm aula. Amanhã vocês vão descansar, dormir até não aguentar mais. Até o corpo falar assim, ô, levanta, não tô aguentando, tá tudo doendo. Ô, bolinha, vai, bolinha, vai. Brincadeira. Que é isso? Vamos ver. De novo. De novo, lamentamos. Eu estou pensando que você vai me prejudicar. Você não vai me prejudicar. Aqui, vamos por aqui mesmo. Não quer abrir a apresentação, mas dá para vocês verem. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Ó, primeira força, força-peso. Quem é a força-peso? Lembram? Se eu estou falando de força-peso, a força-peso, gente, ela é variável para... A força-peso, ela é variável para cada planeta. Aqui na Terra, quando a pessoa vai para a Lua, o que acontece com o corpo dele? Ele fica o quê? O que ele fica? Ele fica estável. Eu já derrubei esse celular hoje, gente. Ele fica estável, igual ele fica aqui na Terra? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. 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 Por que não? Deixa eu interromper. Ó,
rapidão, rapidão, para vocês entenderem o que é força-peso. Ah, eu vou em uma balança, eu quero saber o meu peso. Opa, você vai em uma balança para física, você vai medir, aferir a sua massa. Você não vai medir o seu peso. Peso é uma força. Quando você tem lá um planeta, eu tenho o planeta Terra e eu tenho a Lua, coitada. Olha a Lua. Sônia, Ivete, né? Ivete é grandona. Ivete, grandona, pequenininha. Mas aqui eu tenho o planeta Terra. Perceba que a massa da Terra é muito superior à massa da Lua. Então, quanto maior a massa, maior a força de atração. Outra coisa, força-peso, força gravitacional é uma força atrativa. Se eu pego 2 ímãs, acho que eu tenho 2 ímãs lá fora, gente, vou pegar, para vocês entenderem. Isso aqui tem que entender. E acorda! Correndo! Gente, quase que eu derrubei tudo. Meu Deus. Problemas técnicos. Ah, não. Videocacetada. Fala um lugar que eu pegar. Quem que é dona da videocacetada? Sônia. Ó, quase, hein? Tô falando pra vocês de derrubar esse celular. Eu não tenho costume desse negócio aqui. Tá ocupando tudo esse pedaço meu. Ó, tenho aqui um imã. Achei lá fora. Eu tinha um outro, gente. Eu tinha um... Ó, tá aqui meu imã. Vamos ver se isso aqui é ferro. Não. Ai, gente, não acho. Não vai adiantar, eu não tenho. Mas o que acontece? Se eu pego 2 ímãs, eu não achei outro pedaço, mas se eu pego 2 ímãs, ora, se eu coloco ele dependendo dos polos, se os polos são iguais, vai ter uma força de repulsão. Se os polos são diferentes, eu vou ter uma força de atração. Então, eu tenho força de atração e força de repulsão. A mesma coisa, gente, para carga elétrica. Então, carga elétrica, quando vocês estudarem lá com o professor Beneboy, vocês vão estudar uma força de atração e uma força de repulsão. Agora, quando eu falo em força, peso, massa, é só força. Vamos ver se vai estar certo, gente. Virou ao contrário, né? Ê, Sônia. Tem que virar aqui, gente. Peraí. O que a Sônia quer fazer, né? O que eu fui fazer? Tava tudo perfeito. Ó. Então, o que vai acontecer? Massa atrai massa. Existe aqui uma força constante gravitacional, M1 vezes M2, dividido por, vou colocar aqui R ao quadrado. Quanto maior, olha para cá, quanto maior, todo mundo, quanto maior é essa massa, maior é a força. Porém, se eu pego a constante gravitacional universal vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, sabe quanto que dá isso, gente? G. Ou seja, sobrou quem? Tudo isso aqui é a aceleração da gravidade. Olha quem que sobrou. Força é igual a G vezes M. Ou M vezes G. M vezes G é quem? Força, peso. Então, força, peso e força gravitacional são as mesmas forças. Porém, eu estou escrevendo resumidamente a força gravitacional. E força, você nunca vai pegar um objeto, se eu jogar esse objeto aqui, ó, joguei o objeto, para onde que ele vai cair? Sempre ele vai cair para onde? Para baixo. Você nunca vai jogar um objeto e ele vai ser lançado para cima. Porque a força gravitacional, ela aponta para onde? Para o centro da Terra.
ela aponta para o centro da Terra, porque ela é uma força atrativa. Nunca será uma força repulsiva, sempre atrativa, tá? Entenderam isso? Sim? Sim. Então, força, peso é o quê? Massa vezes aceleração da gravidade. Beleza? Beleza. Continuando, a outra força, existe uma força chamada, não vou usar o slide, não vou mais rapidamente. Encostei esse objeto nessa superfície aqui, que é o meu quadro. Se tem contato entre esses corpos aqui, se tem contato, existe aqui uma força chamada força normal. Então, força normal é uma força de contato. Professora, eu tenho um fio e eu vou puxar esse fio. Se eu tenho um fio, vou falar só um fio, que fica mais fácil. Mas se eu tenho um fio, eu estou puxando, estou brincando de, como chama aquela? Cabo de guerra. Se eu estou brincando de cabo de guerra, que força que existe ali? Força de tração ou força de tensão. Quando falar força de tensão ou força de tração, é porque existe um fio ali entre eles, tá? Falou que tem fio, você lembra de força de tração ou força tensora, que é a mesma coisa. Até aqui tudo bem entre as forças? São várias forças, gente. Ó, outra coisa, estou fazendo isso aqui. O que acontece quando eu faço isso aqui? Faz isso aí. O que vai acontecer com a minha mão? Vai que o negócio tá... O que vai acontecer com a minha mão? Vai esquentar? Vai esquentar. Por que ela aquece? Força de atrito. Quando toda a superfície, ela apresenta imperfeições ou chamadas rugosidades. É assim mesmo que é tratado nos livros. Então, não existe nenhuma superfície totalmente lisa. Você olha uma superfície, ela aparenta estar lisa, mas ela não é lisa. Então, você olha no microscópio, ela apresenta uma rugosidade. É claro que quanto mais eu passo a mão, eu sinto aquela aspereza, mais rugosidades apresenta. Então, meu quadro, suponhamos, apresenta essa rugosidade. A minha parede já apresenta essa rugosidade, tá? E daí, se eu coloco esses corpos para entrar em atrito, suponhamos, peguei aqui o meu quadro e o meu canetão, ó, meu canetão e meu quadro. Quando essas montanhas, imagine, minha mão e minha mão, aqui eu tenho essas montanhas e aqui também eu tenho montanhas, porque a minha superfície não é totalmente lisa. O que vai acontecer? É como, o que eu tenho? Como se eu estivesse querendo quebrar essas montanhas. E daí eu gero o quê? O atrito. Por isso que o pneu, gente, ele tem isso aqui, ó, essas rugosidades. O pneu, ele perde a eficiência dele na hora de frear. Quando isso aqui, ele começa a perder aquelas rugosidades, aquelas linhas, ele consegue frear com eficiência? Não, porque a força de atrito vai ser menor. Tudo bem? Tudo, professor. Eu vou fazer a chamada, pessoal, senão eu não vou fazer. Peraí, força normal, já falei de força normal. Força elástica, que falta eu falar para vocês. Vou lá fazer a chamada. Vocês vão ver como que funciona. Senão eu acabo não fazendo. Aí eu vou colocar aqui, e se alguém tiver na outra aula, eu pergunto, se alguém não estava nessa aula e estiver participando da outra, é só eu vou perguntar e daí eu mudo aqui, se tiver falta, eu coloco presença. Alessandro, tá aí? Não, né? Ana Júlia, tá aí? Não. Cadê ela? Para me responder. Beatriz. Tô aqui, professora. Cauê. Presente. Daniel. Presente. Gabriela.
Presente. Guilherme. Presente. Isabela. Isabela Vitória. Presente, professora. Isabela Minha Japa. Acho que faltou. Isabela. Acho que eu tinha visto ela. Isabela Japinha. Ela tá aí, professora, ela tá aí. Ela No tá aí. chat. Ivete. Presente. João Guilherme. Presente. João Paulo. João Paulo? Não, né? José. Às vezes é invertida, mas agora é Lucas não. Também não. Júlia. Júlia tá. Presente. Leandro. Presente, professora. Ah, você faltou a minha última aula, né, Leandro? Eu senti sua falta. Qual, professora? Ah, Mas de sábado. sábado. Eu tava no sítio. É. Ela não pega internet. Ah, tá. Eu falei, cadê meu sorriso maroto? Lucas. Lucas tá aí? Não, né? Maria Fernanda. Sim, né? Abdala, tá? Amém. Matheus Henrique. Nunca faltei. Matheus Henrique, tá? Não, né? Miguel, tá? Milena, tá? Nicolas, tá? Tô, professora. Sérgio também tá, que eu lembro de ter admitido ele. E Vinícius Gabriel, tá? Não, né? Beleza. Professora. Falta eu falar a respeito de força elástica. Fala. Não. Agora começou, pode falar. Abdala, pode falar, pode perguntar agora. Não é pergunta, não. Deixa quieto. Fala aí. Agora eu vou ficar curiosa. Não, eu ia falar, se você tivesse um tempo, reage um rap aí, professora. Se eu tivesse um tempo, o quê? Você reagir um rap, professora. React. Tá, peraí. Aqui, voltando aqui, ficou faltando eu falar a respeito de... Qual força? Força elástica. Então, força elástica, eu tenho ou uma mola, ou eu tenho... Vê se eu acho aqui. Ou elástico. Mola ou elástico? Achei! Eu achei! Que é isso? Sônia achou. Gente, ó. Então, aqui é chamado de força elástica. Para ser força elástica, eu preciso de uma mola ou de um elástico. O que acontece quando eu comprimo essa mola? Ó? Eu deformei essa mola e aí ela diminuiu de tamanho. Essa mola aqui... Ai, tá duro. Essa mola aqui, vamos supor, se eu tenho lá o meu caderno, eu tenho a espiral. Agora eu tenho maior cuidado, gente. Não vou. Não vão rir do meu caderno, tá? Aqui. Ó, tá vendo que eu tenho molas também? Porém, de material diferente, ó. Aqui eu tenho plástico. É muito mais fácil de eu deformar essa mola. Muito mais fácil. Ou seja, cada mola, ela tem uma constante. Por isso que força elástica, vou escrever aqui, força elástica, ela tem uma constante chamada constante K. Porque essa constante vem da onde? Depende de cada material. Ó, eu tenho esse plástico, aqui eu tenho esse metal aqui. Ou seja, é diferente a deformação e a força aplicada para eu deformar essa mola, ou comprimir ou esticar. Então, para cada material existe uma constante. E aí, quando eu aplico essa força,
eu vou provocar uma deformação. Ó, provoquei uma deformação. Eu diminuí o tamanho dela, que é esse X aí. Então, força elástica ela é calculada através de Kx. Aí eles colocam o menos na frente. Kx. K é a constante da mola e X é a deformação. Ó, ela tinha esse tamanho. Quando eu apliquei a força, ela foi deformada para um tamanho menor. O quanto que variou esse tamanho? E isso aqui é ΔX. O quanto variou a minha deformação. Beleza? Quanto variou o tamanho da minha mola, melhor dizendo. Alguma dúvida? Não. La dúvida? Não. La dúvida? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a aplicar exercícios. Antes de eu explicar, gente, a aplicação das leis de Newton. A aplicação das leis de Newton não é um conteúdo tão fácil. Então, eu preciso que vocês entendam, que vocês calculem o básico do básico. No livro de vocês, se vocês forem pegar, ele sai lá, ó, e eu preciso da sua colaboração. Ó, ele já coloca a dinâmica dos elevadores. Ele fala o blá, 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 força de tração, que é isso que eu falei, força-peso. Só força-peso, né? Só fala de algumas forças. Força normal. E ele já vem de dinâmica dos elevadores. Dinâmica do elevador é a aplicação das leis de Newton, tá? Então, eu tenho aqui a utilização de força normal e força-peso. Porém, não dá para trabalhar a fórmula. E peguem aí, ó. Peguem seu livro. Olha lá como que tá. Eu não posso trabalhar desse jeito sem que vocês saibam o básico do básico. Então, eu vou pegar o livro do 9º ano. Aí, depois ele vem com polias. Polias é bem fácil, tá? Mas mesmo para trabalhar polias e trabalhar já, ó, tem até o gráfico, gente, da força de atrito. Ó, tem até o gráfico da força de atrito estático e cinético. Então, não dá para fazer os exercícios já com esse grau de dificuldade, sendo que vocês não sabem, a gente quase não fez o exercício ano passado. Então, vou ter que dar uma parada agora e vou trabalhar exercício com vocês. E, por favor, eu vou escrever os dados do exercício aqui. Oi. Professora. Prof. Vocês estão entendendo o que a professora está falando, gente? Como que eu vou trabalhar exercícios complexos de força de atrito? Como que eu vou trabalhar exercícios complexos sobre a dinâmica dos elevadores, que é a aplicação das leis de Newton? Sendo que vocês sabem calcular força? Se fizeram algum exercício calculando força? Lembram? Sim ou não? Fala, Gonzaga. Acho que sim, professora. Hã? Acho que sim. Então, eu vou passar o básico só para relembrar, porque senão, com toda sinceridade, tem quando você já percebe que vai ter demanda de aprendizagem, então vocês vão ter demanda de aprendizagem se eu não fizer isso. Professora. Fala, Leandro. Tem recreio, professora. Hã? Tem recreio. Vamos fazer na próxima aula, professora. Eu tô morrendo. Não, só vou passar aqui o exercício para vocês tirarem print, aí eu continuo a próxima aula. É 9h40, viu? Eu tô com fome, professora. Ó, 9h40. Ai, meu Deus. Bora lá, só vou escrever aqui, senão não dá tempo. Blá, 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 blá. Aqui. Ó, certo astronauta. Então, certo. Astronauta. Com seus equipamentos. Foi no Google rapidão, hein, professora? Hã? Foi no Google rapidão. Com seus equipamentos, pesa. Eu só vou colocar aqui, tá? 800 newtons, que é uma das informações principais.
Então, ele coloca o seguinte, um certo astronauta com seus equipamentos pesa 800 newtons na Terra. Considerando que a aceleração da gravidade na superfície da Terra, ou seja, G aqui na Terra, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E na superfície da Lua, vou colocar G Lua. 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esse astronauta na Lua terá um peso igual. Então, ele quer saber o peso dele na Lua. Vai ser o mesmo peso que da Terra. Não. Vai ficar difícil. Ah, não, é a massa. Não é o mesmo peso. A massa vai ser a mesma Não que é da o mesmo Terra. peso. Peso é diferente de massa. A massa dele não vai mudar, gente. Quando o astronauta, se ele tem uma massa de 80 quilogramas aqui na Terra, quando ele chegar na Lua, a massa dele será de 80 quilogramas também. A diferença é que a força com que ele é puxado para o centro da Lua é menor. Por isso que ele fica flutuando. Por que a força dele é menor? Porque a massa da Lua é menor. Se a massa da Lua é menor, olha aqui. A aceleração da gravidade da Terra, 10. Da Lua, 1,6. É muito menor que na Terra. Por que essa aceleração da gravidade lá na Lua é muito menor? Porque a massa da Lua é muito menor que a Terra. Então, quanto menor é a massa daquele planeta ou daquele satélite, menor vai ser a força com que ele é puxado. Porque a força gravitacional, a força-peso, depende da massa daquele planeta ou daquele satélite. Então, quanto menor é a massa, menor é a força. E essa força é de atração. Então, por isso, a massa dele vai mudar? Não. Mas a força-peso irá mudar. A força-peso lá vai ser menor do que aqui. A força que ele é puxado para o centro é muito menor. Fala. Abaixa só um pouquinho a câmera, professora. Obrigado. Melhorou? Melhorou. Obrigado, professor. Tá. Me falem, viu, que eu vou ajeitando. Então, como é que eu vou calcular isso? Primeiro, o que é força-peso que a professora falou? Como é que eu calculo força-peso? Pera aí. Como é que eu calculo força-peso? Força-peso. Força-peso. Gente, ó, força-peso é o básico do básico. Vocês estão entendendo por que eu precisava fazer exercício? Que força-peso é o básico do básico básico. Senão eu vou chegar lá com isso aqui, ó. P menos N igual a F. Já pensou eu fazer isso aqui? Aí eu coloco MG menos MA. P igual M vezes G. MG. Então, MG, força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade da Terra. Essa força-peso, ele falou para você qual é a massa do astronauta? Não. Eu não tenho a massa do astronauta. Como é que eu vou calcular a força-peso dele na Lua se eu não tenho a massa dele? A massa dele não vai mudar. O que vai mudar é o quê? A aceleração da gravidade, e daí a força irá ser alterada. Então, ó, força-peso, ele colocou lá. Qual que é a força-peso dele aqui na Terra? 800 newtons. Então, 800 é a força. A massa eu não sei. Mas a aceleração da gravidade aqui na Terra, eu sei, ele deu 10. Ou seja, qual que é o valor da massa dele? 80 quilogramas. 80 quilogramas. Agora, eu vou deixar para a próxima aula para a gente calcular o quê? A força-peso do astronauta onde? Na Lua. Tá? Quem quiser já se divertir, já faça. Tá, ó? Mamão com açúcar. Chuchu, chuchu, beleza? Muito focinho, muito focinho. Tchau, vocês estão cansados hoje? Eu tô sentindo assim vocês muito cabisbaixos. É que nós tivemos aula de educação física. Vocês fizeram?
Fizemos, professora. Mas aí, gente, quando eu faço Depende atividade muito de quem física, ficou deixa eu com só a câmera explicar. fechada. No meu caso é diferente, me dá ânimo. Se eu tô desanimada, gente, eu faço atividade física, parece assim, aí dá aquela eletrizada em Sônia. Agora vocês ficaram. O personagem Ai, não, é professora, eu tô com elétrica, dor né, de professor? pescoço. O Isso personagem era é abdominal? elétrica. Teve que fazer pra mandar pra ela, Fizemos né? abdominal, fizemos alongamento de perna, alongamento de glúteo, alongamento não sei o que, não sei o que, não sei o que. Alongamento, mas fez alongamento prancha. relaxa. Por que ela não falou? Joga a bola em casa, que é mais fácil. Fala, vou sugerir para ela fazer agachamento Eu era jogando pequeno, bola. Você tinha uma pega a bola. bola, joga e Ficava chutando a agacha. bola na parede. Mas a Toda a senhora. força que eu tinha. Jogar assim, aí depois você fica lá com isometria ainda, ó, agachadinha, jogando a bola bem curtinho lá, contando até 30. Minha senhora, desse jeito. Então tá, ó, Gonzaga, até daqui a pouco, pessoal. Fala, Bom irmão. intervalo aí. Pera aí, professora. Fala, Miguel. Fala. pega a bola de futebol e fica chutando ela na parede com a força que você tem. Chutando. Nada, Você- né? Aí você lembra de alguém que você não gosta, né? Aí imagina que ela tá presa naquela parede. Aí você chuta na cabeça dela. Ah, não. Aí, coitada da parede, coitado dos vizinhos, né? Coitada, já pensou quem tá dormindo do lado? Que nem tem um quarto meu aqui, um quarto do lado. Pensou, meu filho não vai conseguir dormir. Às vezes eu faço, gente, exercício e falo, não, vou fazer, é tarde. Aí pego a bola, né, e faço, agacha e Coloca joga, peso na agacha. mochila. Coloca peso na Aham, coloco mochila. peso na... faço isso, coloco peso na mochila. Fica as garrafinhas com pedra aqui, tudo improvisado. Ainda tem os pezinhos ali também para fazer braço, que eu improvisei, umas rondanas assim, 3 quilos, 5 quilos. Tem que ser assim, né? Não tem academia aberta. Então, ó, tchau, até daqui a pouco, tá, pessoal? Ê, Gonzaga. E Gonzaga.